Muito bem. Hoje, no canal do Silvio Félix, eu quero falar sobre autismo. Você que conhece alguém que tem um parente com autismo, você que quer conhecer melhor sobre esse assunto, já deixa o seu like, compartilhe, se inscreva no meu canal e ajude a divulgar diversos assuntos que a gente fala. Eu falo aqui sobre muitas coisas, sempre querendo falar de algo que traga alguma informação importante para a vida das pessoas, sempre trazer algo interessante, porque do modo em geral, aqui no YouTube ou em qualquer rede social, em qualquer plataforma, para mim, além de divertir, é necessário que essas novas modalidades de comunicação sirvam para que a vida da gente se torne melhor. Então, por favor, vou repetir, deixa o seu like, se inscreva no canal, corre lá, se inscreve e, por favor, compartilhe. Hoje eu vou conversar com a Akiko. Para quem é de Limeira, cidade do interior de São Paulo, já deve ter ouvido falar, porque a Akiko é mãe de uma pessoa com autismo, mas já deu entrevistas, ela dá palestras, é uma mãe com bastante experiência. Quem é de outras cidades, talvez não conheça, mas você que é do Brasil todo que está assistindo, a experiência dela serve para todos nós, né? Para as mães. E eu vou abordar o autismo também em outras entrevistas, em outros podcasts, justamente porque comecei já há algum tempo a ouvir pessoas que trabalham com autismo, pessoas que têm familiares com autismo, e são posições, são vertentes, são muitas informações, e muitas vezes a gente tem que procurar isso em quem vive com isso diariamente. Antes de eu dar aqui com falar, deixa eu dar uma boa noite. Tudo bem aqui? Boa noite, Silvio. Gratidão pela oportunidade de estar falando de autismo aí para a população. É muito importante você estar engajado nesse assunto. Qualquer pessoa que tenha um canal de internet ser engajada nesse assunto já tem o meu respeito. E trazer pessoas de diferentes aspectos para a visão do autismo também é muito importante, né? Porque são vários olhares aí diferentes. Gratidão. Eu que agradeço. Vou te contar uma coisa, Akiko. Você sabe, por alguns anos fui prefeito da cidade de Limeira, e uma vez eu quis, acompanhado do meu secretário de saúde, mudar o centro de atendimento ao autista. Um centro chamado SEMA. Eu achei que precisava melhorar, precisava trocar as paredes, precisava ampliar, precisava de novos profissionais, trocar os móveis. Muito bem. Achei que eu estava fazendo uma grande coisa e fiquei feliz com isso. Isso foi de manhã. À tarde eu fui para o meu gabinete. E aí a minha secretária me avisou que tinha uma mãe lá fora, na sala de espera, lá fora na recepção. Queria falar comigo. E era mãe de uma criança com autismo. E a minha secretária disse assim: olha, ela vai esperar. E quando você puder atender. Eu, então, fui falar com ela. E fui falar com ela lá na recepção. E ela disse assim para mim: Silvio, eu queria que você viesse aqui, porque... E ela estava com o filho dela. A criança devia ter perto de 8 anos, 7, 8 anos. E essa criança se movimentava muito e mexia com ela, e ela conversou comigo normalmente e falou assim comigo: eu vim falar com você porque eu acho que você não conhece autismo. Eu estava imaginando o que você ia falar. Ela disse: você não conhece. Quando você quis mudar os móveis, quando você quis mudar as pessoas, quando você quis alterar tudo que ele durante anos estava acostumado, você mudou todo o procedimento, o tratamento e a rotina. Isso para ele é muito importante. E o filho dela se movimentando, Sim. mordendo, mexendo com ela. Eu confesso que aquele dia para mim foi inesquecível. Eu comecei a perceber a responsabilidade que o Estado tem.
Com o tempo, eu fui aprendendo mais. Aprendendo a distância que o Estado tem, que as autoridades têm, da vivência diária dentro de casa. Ouvi muitas mães dizerem, olha, eu vou no banheiro com a porta aberta. Sim. Não é? Então, essa experiência toda, foi por isso que eu pedi que você viesse aqui, porque você é mãe. Você tem a maior, na minha visão, você sendo mãe, tem a maior autoridade que uma pessoa pode ter diante de uma pessoa com autismo. A Kiko. Sim. Quando foi que você, vendo as... Deixa eu perguntar, Sim. hoje sua filha tem que idade? A Cami hoje tem 22 anos. 22 anos. Então a Cami nasceu no ano 2000. Imaginem-se o autismo no ano 2000. Agora eu te abri a porta para as perguntas. Mudou alguma coisa no diagnóstico de lá para cá da criança com Olha autismo? só, o que eu costumo dizer hoje, assim, todo mundo fala, e depois da pandemia teve um boom de autismo, Sim. tá aparecendo muita gente com autismo. Na minha opinião, é que hoje temos diagnóstico, que é uma coisa diferente. A Camê nasceu no ano 2000 e até 2007 eu busquei o que a Camê tinha, né? Eu era uma mãe que queria que a Camê tivesse alguma coisa. Porque eu falava, se tem alguma coisa, eu tenho como cuidar. Mas quando a gente não sabe o que tem, a gente fica mais perdido, né? Então eu demorei, na época, 7 anos. 7 anos. Para descobrir, não é laudo. 7 anos para alguém conseguir me ajudar e falar, isso tem a ver com autismo, né? Então, 7 anos. Depois, isso em 2007. Daí, só com 15 anos, conclusão, 8 anos depois, que eu consegui o laudo, o CID da Camê, comprovando realmente que ela tem autismo, tá? Que idade ela tinha? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Mas nesse período, o que você atribui isso a uma negação? Você não queria aceitar ou você não encontrou o profissional? No meu caso, assim, eu queria, como eu disse, eu queria que ela tivesse qualquer coisa. Porque eu queria medicar, eu queria ajudar, né? E naquela época, assim, eu vou falar do ano 2000, mas tem muita mãe que tá me ouvindo agora que sabe o que aconteceu ontem. A gente chegava nos médicos e os médicos, os psiquiatras, não sabiam o que estava acontecendo. Então era sempre assim, ela não fala com 3 anos, é normal. Aí você vai falar com alguém, meu vizinho também não falou. Aí a avó fala, fulano não falou. Então sempre tinha isso. Mas ela é devagar na escola, é mimada. Ela não come, é mimada. A mãe, um pediatra uma vez, ele falou assim pra mim, como você dá maçã pra sua filha? Eu falei, eu raspo. Ele falou, tá vendo? Tá explicado por que ela não fala. Porque você mima. Então, olha só, os médicos não entendiam da parte sensorial alimentícia, né? Não sabiam do autismo. Então, eu falo, uma coisa que frustra muito as mães é isso. Porque você imagina a gente buscar informação. E aonde a gente vai buscar informação? Com quem estudou, né? Sim. Nós somos apenas mães. E na época também eu falo assim, hoje, eu sendo autivista, eu criando essa palestra para fazer a minha missão, eu falo assim, hoje eu nem julgo mais. Porque eu falo, realmente, o conhecimento sobre autismo era zero em todas as Não era só os pais que eram perdidos, os médicos eram perdidos. Você acha que mundo. daqui de uns 20 anos para cá, do ano 2000 para cá, é que começou a ter um pouco mais de conhecimento, inclusive dos profissionais? Eu acho assim, eu acho que não depende só de conhecimento, eu acho que depende um pouco de boa vontade também, Silvio, né? Eu vou falar assim, a minha filha faz odonto, então ela quer se especializar em implante. Quem quer Uma das suas filhas? Uma das. Uma das suas Quem quer se especializar em odontologia para criança especial? Né? Então, hoje a gente tem aí, eu não estou julgando quem não quer ou quem quer, mas eu falo, que há necessidade é uma questão daqueles... de escolha, concorda? Né? Então, eu falo assim, até nisso, a gente tem quantos neuropediatras no Brasil? Mas quantos são aptos a atender pessoas com autismo? Porque se o neuropediatra, ele não fez lá o doutorado, o mestrado, o pós dele em autismo, vai ser complicado ele entender sobre aquilo, né? Por isso que tem as especializações médicas. Claro. Então eu falo, então é uma questão de escolha também.
Aos 7 anos, você finalmente teve um diagnóstico, Exatamente. um laudo. Não, o laudo foi aos O 15. laudo foi aos 15. Mas aos 15. 7 anos da sua filha, você já tinha essa conclusão de que ela era autista. Eu posso contar um pouquinho para as mães como Claro. foi a vivência? Eu acho que tem bastante mãe assistindo. E é engraçado porque tudo que eu vou falar como mãe, as outras mães se identificam e eu escuto as outras. O começo é quase parecido, né? A gente tem as características iniciais ali do autismo, que é não olhar nos olhos, ignorar som quando não tem interesse, brincar com os brinquedos de forma aleatória, da forma que não se brinca, né? Não ser tão sociável quanto as outras crianças. Isso não é uma regra, tá? Porque pessoas com autismo, de novo, são pessoas. Eu sou diferente de você, não existe uma pessoa com autismo igual a outra, também. Cada um tem sua personalidade. Então, tem os que se socializam, tem os que não, tem os que têm seletividade alimentar, tem os que não. Mas temos todos esses padrões. Então, a Cami, ela foi fazer tomografia cerebral para ver se tinha rachadura no cérebro, se tinha algum problema neurológico, não tinha. Patologicamente, nenhum exame dava nada. Foi fazer o de surdez, deu 70% de perca auditiva, porque o exame aperta o botão. A pessoa com autismo aperta quando quer. Então, deu que ela tinha surdez. A gente, por vivência dentro de casa, viu que não tinha, né? Então, é aquela coisa, depois ela foi pra PAI, tem uma triagem, não sei se ainda tem, mas na época tinha uma triagem fantástica na PAI, de vários profissionais que faziam essa dinâmica, né? A PAI do município de Limeira. De Limeira, isso. Na época fizeram a triagem, ela foi pro João Fischer, então a gente bateu perna com ela em todos os lugares e era tudo assim. Uma coisa bem importante que eu vou falar para vocês. Quando os médicos estão fazendo exames para saber do autismo, eles estão eliminando outras doenças. Porque o autismo não tem diagnóstico. É patológico. Então, vou fazer uma tomografia. É para eliminar uma doença neurológica. Não que nós vamos diagnosticar autismo através daquele exame. Então, a gente foi indo por eliminação. Quando ela chegou na Aril, por uma triagem também, um professor de educação física, na época, que eu não lembro o nome, mas sou muito grata a ele, pela mobilidade da Cami. Pessoas com autismo, às vezes eles andam com as pontas dos pés. Sim, verdade. Né? Eles mexem as mãos. Então, por essa mobilidade, ele percebeu e ele falou, a sua filha pode ter autismo. Aí, na época, ele me indicou o SEMA. E daí nós conseguimos incluir a Cami no SEMA, que eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque eu não posso dizer que foi bom e nem ruim, né? Mas assim, foi o lugar que tinha na época da cidade, não lembro quem que era o prefeito na época também, mas daí a gente entrou com a Cami no Centro de Especialização Municipal de Autismo. E aí que a gente conseguiu começar a iniciar as terapias com a Cami. Você citou João Fischer, para quem não é da cidade de Limeira, de outros lugares. João Fischer é um centro em Limeira, mantido também pela prefeitura, para cegos e surdos. E surdos, né? Muito bom, por sinal. E também você citou a Aril. A Aril é uma associação de reabilitação infantil aqui da cidade, né? E o SEMA, que depois que eu conheci outros centros de atendimento a pessoas com autismo, e eu percebi o quanto aqui em Limeira é carente do todo o conhecimento que se tem, dos profissionais que se tem. Eu acho que nem carente, eu acho que nós não temos. Praticamente não temos. Nós não temos. Praticamente não temos. Vamos falar em carência. Porque eu conheci em Ribeirão Pires um centro muito bom chamado APRAESP. Araraquara tem um centro de atendimento muito bom também. Pirassununga falam que tem um bom também. Pirassununga, já ouvi falar, não conheço. A Praesp eu fui pessoalmente ver. Olambra agora conseguiu o seu primeiro centro. Tem o Exatamente. CAG em Jaguariúna. Olambra até o vereador Fabiano, uma pessoa incrível, que fez um projeto lá e deu certo. Estou super feliz. Parabéns, então, ao vereador Fabiano. Toda a iniciativa que o Estado fizer vai ser pouco pelo tempo que se levou para ter respeito mesmo, não só com a pessoa autista, mas além disso também com a sua própria família. Eu costumo dizer que tem a pessoa com autismo, mas tem a mãe, tem o pai, a vida daquela pessoa muda completamente. Algumas situações na vida faz a vida da pessoa mudar completamente, né? Exatamente. Eu, outro dia, conversando com o doutor
Marcelo Rossi, nada a ver com o autismo, mas ele é médico geriatra e estávamos falando sobre Alzheimer. E aí, quando uma filha, um filho tem um pai diagnosticado com Alzheimer, a vida dele muda. Completamente. E no caso do autismo, muda a partir de quando você descobre já na infância, né? Olha, eu vou te interromper um pouco assim para falar do fundo do coração assim para as pessoas. O que acontece com o autismo, né? Quando a mudança, ela poderia ser uma mudança diferente. É porque nós, mães, recebemos o diagnóstico como um luto e não como uma coisa que vai sobreviver, né? Eu falo hoje, a gente sabe que com terapias, com amor, com carinho, com cuidado, como tudo na vida, você recebe, vou dar um exemplo básico, tem um cachorro atropelado ali na rua, a ONG vai, pega, acolhe, você adota, ele não vira um cachorro saudável, feliz? Não é Exato, mesmo? exato. Então eu falo assim, tudo é o jeito que a gente recebe. E infelizmente, nós ainda estamos arcaicamente falando de autismo de uma forma negativa, né? Se a gente tiver essa mudança de chave, de entender que isso faz parte do ser humano, faz parte da sociedade. A gente tem estudos aí que daqui a 40 anos nós vamos ter 50% de pessoas com autismo. Conclusão, nós vamos ter que aprender a conviver com essas pessoas, né? E dentro desse pool de pessoas com autismos, nós temos médico, nós temos engenheiros, arquitetos, artistas plásticos, artistas cinematográficos. Nós temos pessoas que têm uma vida normal. Mas esse laudo, o jeito que a mãe recebe a paulada, é que é difícil. Você está dizendo, então, que a mãe, falta a ela também um apoio psicológico. Principalmente a mãe. Né? Principalmente a mãe. A mãe, o pai, mas principalmente a mãe, falta um apoio psicológico. Muito. Eu sou defensor de que o atendimento sobre autismo tem, claro, que atender a criança, o adolescente, o jovem, o adulto que seja que tem autismo, mas tem que atender a sua família, tem que atender a mãe. Quando a mãe tem recursos, quando ela tem condições de procurar uma terapia, algo desse tipo, ela consegue, mas a maioria das pessoas não consegue, Kiko. Eu não tinha recurso, Silvio. Eu hoje sou casada há 25 anos, né? A gente começou uma vida difícil lá no ano 2000 também, 98. Eu era nova, meu marido trabalhava, vendia de tudo. Eu falo, então era muito difícil para nós. A gente, realmente assim, a gente teve as épocas de jantar um filãozinho, né? Então, se a gente não tivesse o acolhimento, como que a gente ia viver com uma pessoa? Então, eu falo, é complicado. Hoje eu trabalho, eu tenho, graças a Deus, a Camê, ela tem a pensão dela, do pai genético dela, que ajuda 10%, né? Que, infelizmente, as mães que estão me assistindo aqui sabem o que a gente passa em referência a isso. Os pais realmente não tô generalizando, porque o pai da Camê, o Alexandre, é um pai maravilhoso. Os pais de pessoas com autismo que eu conheço são muito presentes, mas vamos ser realistas, né? 50% não são. Aqui, eu ouvi isso de profissionais, né? Eu ouvi isso de pessoas que trabalham atendendo o SUS. Sim. E no atendimento SUS, pessoas com renda menor, eu ouvi de profissionais de décadas de atendimento que a maior parte dos pais somem. Claro que eu conheço pais de autistas, eu conheci em São Carlos um pai com 3 filhos autistas. Sim. Eu fui participar de um encontro chamado Dia D, né, com D maiúsculo, inclusão, na pastoral de inclusão de uma paróquia católica, uma igreja católica em São Carlos. E eu conheci esse pai lá com 3 filhos autistas, mas é raro. Aqui em Limeira também conheço o William, que é pai de autista. Sensacional. O Arlindo, né? Tem um gêmeos também. Né? Então, existem exemplos, sim. O Dione, nossa, um paizão, assim. Existem exemplos para confirmar a regra, mas infelizmente muitos pais, a maioria são mães de autistas. Mães que lutam, né? Que muitas vezes não têm o apoio do município, ou do estado, ou do poder público. Você é uma pessoa vencedora. Aliás, você usou
uma designação aqui, um nome, né, de altivista. Eu me considero altivista. Eu nunca ouvi falar isso. Não existe no dicionário. Não, Não. deveria existir. Eu coloquei que eu sou ativista do autismo, então eu me considero altivista. Uhum. Agora, só voltando rapidinho no que você falou sobre pais e mães, quando eu falo lá da paulada de saber que tenho autismo, né? Eu sou vendedora, gente. Então, é assim, se eu for falar pra você assim, olha, Silvio, você tomar água nessa caneca, vai ser difícil, sabe? Ela esquenta um pouco, mas se você trabalhar ela, você vai conseguir tomar seu chá normal nela. É uma coisa. Se eu falar pra você, olha, se você vai tomar um chá nessa caneca, você vai queimar sua boca, seus dentes vão cair, né? Eu te assustar dessa forma, você vai fugir, você vai falar, não quero essa caneca de jeito nenhum. Então, quando eu falo de como passar o autismo, a gente tá atrelado a uma coisa lá de trás que as pessoas não conhecem. Você quer dizer que mudou? Que mudou. Mudou a Hoje, aceitação mudou a da aceitação, família. o mundo é outro. Hoje a gente tem informação. Hoje você entra na internet, você tem os profissionais, você tem as terapias, você tem as clínicas. Sim. Claro que a gente não tem tudo perfeito, mas eu tô falando eu como mãe, como mãe da minha filha Cami, da minha história eu tô contando aqui, né? Se eu pegar de 2000 para hoje, a gente teve um grande avanço. Aqui, o Murilo, meu filho, deputado estadual, fez uma lei, um projeto de lei que vai ser votado agora em São Paulo no mês de agosto, que cria uma carteirinha no âmbito do Estado de São Paulo. Já existe a carteira prevista na lei federal, mas ele fez como uma provocação mesmo, fazer uma carteirinha aqui em São Paulo, para que o Estado, ao lado disso, crie um censo, uma pesquisa. Essa pesquisa hoje está sendo feita pela Unesp, uma pesquisa por iniciativa da própria universidade, a gente teve conhecimento, uma coisa que a gente aplaude, uma iniciativa de uma universidade pública do Estado de São Paulo, e a ideia de se criar a carteirinha é justamente que o Estado de São Paulo mapeie, quantifique, veja em qual cidade o atendimento que aquela cidade tem. Porque as cidades não são iguais. Nós falamos de algumas cidades aqui. Eu não posso falar que Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, é igual a outra cidade, porque eles têm um centro muito grande lá. Então, para você não pode deixar uma cidade para trás, porque quando você deixa uma cidade para trás, você deixou centenas ou dezenas ou centenas de famílias para trás. Então, ele criou essa ideia como uma provocação. Não é só a carteirinha, é todo um trabalho que o Estado precisa fazer. Você falando assim, me despertou preciso fazer uma pergunta a você. Você sendo mãe, e mesmo tendo um companheiro, mesmo tendo pessoas que te ajudem, algum momento você se sentiu sozinha, você pensou, não vou aguentar, não vai dar, ou não? Vindo pra cá. O último momento foi vindo pra cá, dentro do carro. Eu falei, tô indo pra mais uma entrevista. Graças a Deus eu sou muito chamada pra falar de autismo, né? De autismo. Mas eu falo, é uma luta que eu comentei aqui no começo, a gente tava aqui, tava um silêncio. Eu falei, eu não tenho esse silêncio, né? Eu não tenho esse silêncio aqui que a gente tem. A vida realmente muda de ponta cabeça. Mesmo a Cami tendo terapias, tem as crises, tem a dinâmica. A gente tem que cuidar da família entendendo que eu tenho uma dentista, uma economista e uma autista, eu brinco. Você tem 3 filhas? 3 filhas. Uma é dentista. Uma economista. E uma economista. E eu falo que uma da Cami que tem autismo. Então eu falo assim, eu tenho que entender que eu tenho 3 dinâmicas de pessoas diferentes em casa, né? Eu tenho que trabalhar, eu não posso dar atenção para uma e para outra. A nossa cabeça realmente é uma máquina, é 24 horas pensando em tudo. E você trabalha, Kiko. E eu você tenho é empresária. que trabalhar, eu tenho que cuidar, eu tenho que ter dinheiro. Eu falo, eu queria muito poder. Eu falo, tem horas assim, né? Que eu quero ficar em casa, eu preciso... Às vezes eu pego o carro, Silvio, vou falar a verdade pra você, e eu falo pro meu marido, vou lá pra São Paulo e volto. Às vezes eu vou comprar um negócio lá pra voltar, pra esse momento da estrada eu ter um pouco de relaxamento.
Eu imagino que tem muitas mães que não têm essa oportunidade de falar, vou ali e ficar 2 horas sozinhas, Sim. né? Então a gente tem, eu converso essa minha missão de falar para vocês como identificar uma pessoa com autismo e não causar constrangimento a elas. É um acolhimento para esses pais, para essas mães, para nós, que vocês não fazem ideia. Porque, além de tudo, a gente tem que estar o tempo todo preparado. Além para nossos filhos, é de como nossos filhos vão ser tratados, né? Eu não posso falar assim para minha filha, por exemplo, Keimi, vamos comer um lanche? Vai. A Camille tem que pensar, nossa, peraí, esses shorts não dá porque ela enfia a mão no bumbum, né? Ela não vai de saia porque ela vai sentar de perna aberta, ela já tem 22 anos. Chegando lá, eu tenho que escolher uma mesa. E se tiver fila, será que eles vão dar o atendimento prioritário que o autista tem direito? Sabe? Será que se eu pedir para baixar a música, esse estabelecimento vai me acolher? Você já teve isso? Já aconteceu de você sair com a sua filha, chegar em algum lugar e voltar porque não deu para ficar lá? Já teve. Hoje não mais, mas já teve, claro que teve. Hoje, então, eu falo assim, eu vou nos restaurantes, eu dou essa palestra em loja, em comércio, porque eu falo, eu tô dando essa palestra hoje não é pela Camê. A Camê já passou por isso. É porque eu não quero mais que passem por isso. Né? Se eu conseguir, por 1%, conseguir mudar a cabeça dessas pessoas, eu sei o quanto que a gente vai deixar de sofrer. Porque, filho, Silvio, eu falo assim, não adianta, você vai num lugar, por mais que você seja pseudo bem tratado, né? Dói na gente. Eu falo, então, fora toda essa carga que a gente ainda tem que viver todo dia com essa cicatriz que não fecha. A mãe de uma pessoa com autismo, uma criança com autismo, embora tenha diferenças de uma criança, de um adolescente, de uma pessoa para outra, mas a maior parte, a mãe não tem tempo para ela. Não. Assim, é que eu costumo dizer assim, hoje eu já não uso tanto isso, porque eu falo, se a pessoa com autismo, hoje, Silvia, se ela tiver as terapias que são devidas por lei para ela, a pessoa com autismo, ela consegue desenvolver, ela consegue socializar. Claro que a gente está falando, tudo tem, né? As suas exceções, tem os casos que realmente não vão ser irreversíveis, mas falando numa régua flat das pessoas com autismo que fazem terapia, que têm acesso à terapia, eles conseguem ter uma vida normal, assim, né? Dentro do que a gente espera, do que a sociedade chama de normal. A gente consegue estar trabalhando isso com os filhos. E o que eu falo para os pais é o seguinte, pra gente não ter preconceito com os nossos filhos, né? Porque eu falo, é natural do ser humano a vergonha de qualquer coisa que seja diferente do normal do outro. Eu falo, então isso é muito importante. Eles precisam saber que eles têm um time com eles, né? Isso fortalece muito também o crescimento da pessoa com autismo. Você falou uma coisa muito séria. Pais com preconceito. O primeiro preconceito é dentro de casa. Isso eu não vou mentir pra vocês. Eu vou falar, eu tenho 3 irmãos. Ninguém conhece a Cami. Entendeu? Conhece de ver na rua, de ver na televisão, de ver no jornal. Mas ninguém bate na minha porta e fala, olha como ela tá, ela precisa de ajuda. Não existe. Então eu sei o que eu tô falando aqui. Que o preconceito começa na própria família. Às vezes é um preconceito ou uma indiferença. É problema dela, não é meu. Entendeu? Eu tenho minha vida. Então, eu falo assim, é uma coisa que eu falo, a mãe já passa por isso quando recebe. A mãe começa uma batalha ali. É luta atrás de luta, mas é uma luta feliz. Eu falo, eu sou uma mãe muito feliz, a Camê tem uma vida sensacional. Eu falo, tudo a gente tem que criar uma metodologia, né? Então, eu falei assim, a Camê, ela tem que conviver comigo e com todo mundo. Então, a Camê, desde pequena, vai em shopping, vai em aniversário. Ah, ela grita. Mas o filho que não tem autismo também grita. Só que a mãe já tá tão carregada com aquele olhar. Sim. Eu costumo dizer, esses dias eu escutei uma coisa que eu fiquei assim, falei, poxa vida, eu fiquei tentando imaginar. Tinha um menino com autismo que ele jogava futebol muito bem. E o outro pintava muito bem. Aí as pessoas falando assim, nossa, você viu que pessoa com autismo? Como joga futebol? Como pinta?
Mas se ela não tem autismo, eu ia falar, nossa, que menino incrível, como joga futebol, como pinta. Quer dizer, eles estavam elogiando porque eles têm autismo. Então, quer dizer, o ser humano não existe. Entendeu? Por que que ele não pode ser uma pessoa que joga bem futebol, uma pessoa que pinta bem e que tem autismo? O autismo tem que ser irrelevante nessa hora. Porque qualquer ser humano pode jogar bem futebol e pode pintar bem, não concorda? Eu concordo. Você me fez lembrar de um verso bíblico. Eu não vou me recordar agora, está no Evangelho. Eu não sei qual a sua religião, se você é religiosa ou não. Eu vou te perguntar isso já. Sim. Mas a Bíblia alerta para aquelas pessoas que ficam olhando os outros e não percebem a trave no seu próprio olho. Sim, é que eu falo, Deus quando falou orar e vigiar, é vigiar você, não é o outro. Né? Orar e vigiar é os seus atos. E ao olhar, como você falou agora de uma criança com autismo, vão olhar primeiro, vão olhar primeiro a característica dela, a vivência dela, que ela tem autismo, mas não vão olhar o que ela é capaz de fazer. Então, agora, você, do que tudo você passou, né, eu imagino que tenham pais e mães, irmãos e familiares nos assistindo, você mudaria algum comportamento seu que você teve no início? Meu não. Eu falo assim, tem gente que fala, mas não é possível que você é uma mãe tão feliz assim. Eu sou uma mãe muito feliz. Quando eu recebi o diagnóstico de autismo da Cami, eu fiquei a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu falei, meu Deus, eu descobri o que ela tem. Sabe? E eu falei, agora vamos descobrir o que é esse autismo. E quem me conhece há muito tempo, eu não tô mentindo. Você foi estudar? Eu fui estudar, eu não foi tinha... aprender. Gente, é duas maneiras de passar a vida. Chorando ou sorrindo. Eu falei, vamos passar sorrindo, né? Porque vai ter choro pro resto. Então, eu fui atrás do que era autismo. Eu fui uma mãe meio fora da curva, porque assim... Pessoas com autismo, no caso da Camê, gente, eu vivo falando, é a Camê. Pode ser que se a minha filha tivesse um autismo diferente do que a Camê tem, eu não conseguiria. Mas, pessoas com autismo não gostam que muda os móveis de lugar. Então, desde que eu descobri o autismo com a Camê, eu mudo os móveis de 3 em 3 meses de lugar. Porque aquele negócio, um dia eu não vou estar aqui. Quem cuidar dela vai ter essa paciência de falar, não vou mudar os móveis de lugar por causa de você? Então eu falo, a gente não prepara o nosso filho, você tem que estudar, você tem que ir para a faculdade, você tem que estar pronto para o mundo. A pessoa com autismo também tem que ser preparada, mas ser preparada para ela viver neste mundo. Quero te perguntar isso. Ela, desculpa te perguntar dessa forma. Pode perguntar. Até por desconhecimento meu. Sim. Ela evoluiu. Você percebe que nessa provocação que você fez da sua filha com autismo, essas intervenções que você Foram fez... intervenções, exatamente. Essas intervenções você fez como mãe. Sim. Porque a gente imagina, a maior parte das pessoas imagina que as intervenções, os procedimentos, deverão ser feitos por terapeutas, por pedagogos, ou por pessoas especializadas. Mas, na verdade, existem intervenções, isso no meu pensamento, intervenções para a criança, o adolescente, ou o jovem autista, que a família pode criar, a pessoa que convive pode criar. É porque eu falo assim, por mais que o terapeuta, por mais que o profissional estude o seu filho, você está com o seu filho 24 horas. Você sabe o que você consegue fazer com o seu filho sem agredi-lo, né? Quando eu mudava os móveis de casa, tinha um tapete que pesava 5 quilos. A Cami tinha 4 anos. 4? Não, minto, era mais velha. Uns 8. Que eu já sabia que ela tinha autismo. Viajei. Mas o tapete era muito pesado. E eu trocava ele de lugar quando ela ia dormir. E eu acordava, o tapete estava no lugar. Ela acordava de madrugada, ia lá e trocava de novo. E no outro dia eu ia e trocava outra vez. Eu falava, Camê, agora a mamãe mudou o tapete, agora é aqui. E ela esperava eu dormir, ia lá e trocava. Na 4ª vez ela desistia. Entendeu? Mas esse trocar, eu ia tentando trabalhar com ela numa brincadeira para que também eu não queria causar uma crise sensorial na minha filha. Você criou um Mas método eu fui criando próprio. método. Então, por exemplo, pessoas com autismo só dormem num lugar. Então eu levava ela a dormir na minha mãe no colchão no chão. Depois eu ia para uma chácara de uma amiga, a gente dormia na cama de casal junto. E depois a gente levava ela para acampar. Porque eu falo assim, mas a pessoa com autismo não pode acampar, né?
Mas o que que é não pode? Porque a gente não pode acampar, mas e tentar acampar a gente pode? A gente pode chegar lá e tentar, não deu certo, volta, né? Mas eu não me permiti não tentar nada. Então eu levei ela pra andar de trem, eu levei ela andar pra avião, eu levei... Aí no avião foi a maior. E se der um barraco lá em cima? Eu falei, o piloto que lute. Porque não sei o que fazer. E ela adorou voar. Ela amou voar. Ela pede o avião, né? Claro que foi uma tensão, a gente fez um voo curto. Mas eu falei, eu quero permitir com que ela tenha uma vivência sem mim aqui, com pessoas, né? Você é religiosa? Eu sou espiritualista, minha religião fala que é o amor. É, e isso fez diferença para você? Deus faz diferença. Eu falo assim, Deus, universo, qualquer coisa boa que você acredite, faz diferença, né? Porque eu falo, a gente sabe que a gente não é só a carne que tá aqui. Então eu falo, se apegar a. É o que eu falo assim, eu acredito em Deus. E falo, você tendo essa fé, você tendo esse amor, eu falo, é o amor. Porque Silvio, quando você, eu falo, Deus falou assim, ame uns aos outros. Se a gente obedecesse só isso, o mundo já tava bom, Aqui, né? eu concordo plenamente com você, porque Só isso aí a gente já tava bem. o autismo, assim como em outras situações da vida, só com muito amor para você cuidar. Sim. Na verdade, é uma tendência nossa. Em algum lugar a gente se desviou. Então, eu considero que um pai e uma mãe que tem uma criança com autismo e tem um laudo, a primeira reação que a gente deve ter, no meu pensamento, é que você foi escolhido. Sim. Você foi escolhido para criar aquela pessoa, né? Dar a ela todo o amor que você puder dar, você se dedicar a ela, defendê-la, porque, como você falou, ela vai ser uma pessoa que pode viver, pode vencer, pode ser, ela tem o direito de ser tudo que o ser humano puder ter. E você não sabe a outra, eu falo. Deus, ele te dá para melhorar você. Não é para você melhorar a pessoa com autismo. Porque quando você entende o que está acontecendo na sua vida, quando você convive com uma pessoa que é liberta de preconceito, de julgamento, que é amor 24 horas ali, e depende da sua ressonância de amor para estar ali, eu falo, aí você se transforma, meu bem, numa pessoa que você jamais sonhou. Pode fazer quantos coaches da vida você quiser. Eu falo, você se transforma numa pessoa, assim, muito, mas muito melhor. Aqui que podemos Muito. dizer que, na verdade, essa transformação acontece com a pai ou com a mãe, Sim. e essa prática do amor, essa prática da dedicação Você que ela jamais tem, imaginou que você seria capaz. você se torna um ser superior. Superior não digo. Eu falo assim, porque eu não acredito em superior. Eu falo, pra mim aqui, até o que eu falo sobre autismo e empatia. Eu falo, nós somos todos iguais, vivendo em situações diferentes, né? Mas você se supera. Sim. Eu falo, você se supera em coisas que se você não tivesse um filho com autismo, você não teria motivo para se superar. Sim, eu concordo. Eu né? quis dizer que a maioria das pessoas hoje vivem com um amor às coisas materiais muito forte. Sim. As pessoas hoje vivem de valores descartáveis, de convivências Rápidas, né? Tudo e muito relacionamentos descartáveis, rápidos, relacionamentos que vêm e vão. Eu vi um exemplo outro dia de uma pessoa que trabalha comigo, dizendo o marido dela trabalha numa empresa multinacional já há bastante tempo, e ele disse como as coisas vêm mudando com as pessoas. Antigamente a gente via a pessoa falar com orgulho que está há tanto tempo numa empresa. E hoje os jovens, de uma hora para outra, eles largam aquele emprego, largam aquela função, vão para outras coisas que em seguida largam novamente. Sim. Então esse desapego parece mais uma fuga do que propriamente um desenvolvimento daquele ser humano. Então, quando você fala de uma mãe, eu dou um exemplo de uma mãe como você, que tem essa experiência de ter uma filha, uma pessoa
né, um ser humano do seu lado, a quem você se dedicou, vem se dedicando, se tornou você uma pessoa melhor, tornou uma pessoa mais que você sabe o que realmente importa. Se eu perguntar a qualquer pessoa se ela sabe o que realmente importa, muitas pessoas vão errar, muitas pessoas não vão saber, ou vão achar que sabem, mas não sabem. Então, eu também acho que isso, com o tempo, a gente vai envelhecendo e a gente vai aprendendo, né? Sim. Então, você está me fazendo perceber que você, ao falar isso para outras mães, nas suas palestras, você falando aqui para a gente, você está me fazendo relembrar ou não esquecer o que realmente importa. Exatamente. E um recado que eu queria deixar para as mães aqui, falar de importância, a importância de entender o autismo dentro de casa. Porque eu falo assim, Silvio, isso eu falo, né? A gente tem que trabalhar a amorosidade e a empatia. Nós somos seres humanos, nós estamos humanos. Então tem dia que a gente estoura, tem dia que a gente tá de saco cheio mesmo. Ninguém é perfeito, tá? Eu choro, eu grito, vocês não queiram me ver de TPM. Mas eu falo assim, a pessoa com autismo, ela entende tudo que você fala. Tá? Muitas vezes ela não fala, ela não tem, né? Mas entende. Mas ela entende. Então eu peço aqui encarecidamente que vocês tenham amor e empatia, que vocês olhem 2 vezes para essa pessoa. Porque quando você falar esse menino chato, essa menina ranzinza, olha que coisa horrorosa, sentou de perna aberta, ela tá ouvindo, né? A Kiko, eu tenho conversado com muitas mães, principalmente pais, profissionais especializados, gente que se dedica profissionalmente a pessoas com autismo. E aprendi uma coisa que é importante a gente saber. Você é uma mulher vencedora, que aprendeu muito, que hoje ensina as pessoas que passam por isso. Uma profissional outro dia me falou, mas há uma situação muito difícil, onde entre famílias de baixa renda, principalmente, ter uma criança com autismo, não compreender, às vezes nem procurar ajuda, nós encontramos uma criança amarrada dentro de casa, entendeu? Já aconteceu isso, você chegar numa casa, os vizinhos denunciam, e a criança, e aí você fala com a pessoa que está cuidando, muitas vezes o pai foi embora, já houve casos que a mãe foi embora, está com a avó. Aliás, eu ia te perguntar, mas eu recebo muitas mensagens de avós. Claro que a maior parte são mães, tem pais, mas tem muitas avós. Sim. Porque o filho não aguentou, porque a nora não aguentou. E acontece de ter criança dormindo no chão. Sabe? Então é preciso que, para mim, aquela criança com autismo não é só uma criança que está para o pai e a mãe cuidar, é para a sociedade. Para todo mundo, exatamente. É para todo mundo. E não é só uma criança, né, Silvio? É o que a gente estava conversando ali nos bastidores. A pessoa com autismo, ela vai ter autismo para sempre. Ela vai estabilizar, ela pode ter uma vida normal, mas ela vai continuar uma pessoa com autismo. Isso que você está dizendo é uma coisa importante, porque isso faz parte de um plano que nós, eu falo nós, eu, o Murilo, e com a ajuda de profissionais, estamos propondo. Na verdade, é uma proposta mesmo para ser discutida, para que todo mundo critique, avalie, enfim, para que todo candidato ao governo do Estado de São Paulo agora, nesse ano, assine como um protocolo de que, se eleito ele for, adotará uma política pública mais eficiente. Uma cidade que tenha condições de ter um centro com tudo que se possa ter. Se é uma cidade menor, que na região dela tenha, e que em cada cidade tenha um centro de atendimento. Porque nesse centro de atendimento
cuidar da família também, cuidar da estrutura familiar, principalmente de pessoas que são atendidas pelo SUS. Né? As mães, elas têm baixa renda, Silvio, porque muitas vezes essas mães não têm condição de trabalhar. Exatamente. Então elas precisam, Exatamente. eu falo, se houvesse, eu sonho, né, gente? Mas eu sonho porque sonhar a gente alcança. Eu falo, se a gente tem um lugar, que uma clínica escola, que acolha a pessoa com autismo, e enquanto essa pessoa com autismo está tendo atendimento, essa mãe esteja produzindo numa oficina. Concorda? No mesmo lugar? No mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo, porque quando a Camila era levada no SEMA, eu tenho essa memória na minha cabeça. As mães sentavam na escada e ficavam esperando os filhos saírem, ou uma fazendo a unha da outra, porque não tinha o que fazer. Você já viu isso em algum lugar? O quê? Isso que você está na sua cabeça? Na minha cabeça, eu sei que tem em Santos uma clínica assim, mas eu falo, é que assim, gente, eu sei que as políticas públicas são difíceis nesses negócios de contratação, mas vou falando numa prática. Se essa mãe, enquanto o filho está tendo atendimento, ela está numa oficina que ela possa estar produzindo, Limeira é a maior capital de semijoia do Brasil. Né? Imagina quanto encartelamento poderia ser feito numa oficina dessa, quanto produto, Isso é uma ideia que você está falando aqui que eu mão de achei obra interessante. que poderia estar sendo feita. E essa mãe poderia estar ali produzindo. Então o filho dela está sendo acolhido, ela está produzindo, no fim do mês ela tem um dinheiro, né? Então ela consegue melhorar a qualidade de vida dela e da família dela. Se ela tem filhos adolescentes também, eles poderiam estar incluídos nessas oficinas. Então eu falei, para mim são coisas que eu não sou política, mas eu falo assim, como ser humano e cidadã, eu não vejo tanta dificuldade. Uma clínica que está atendendo a criança com autismo e ao mesmo tempo tem a mãe próxima ali perto que possa porque trabalhar. essa mãe tem que porque esperar ela tem que ali. trabalhar, Sim. porque ela tem que trabalhar. Como você disse, quando uma mãe tem uma família que tem condição de sustentar, é uma coisa. Agora, quando a mãe ela tem que escolher, ou ela trabalha ou ela cuida do filho, ela vai cuidar do filho. Ela vai cuidar do né? filho. Então ela precisa ter renda. E essas mães, elas têm que ser, eu falo assim, para mim, a instrução das mães é muito importante, né? O autismo, ele é uma síndrome, ele é um espectro. Todo espectro, ele tem uma dinâmica, uma didática, uma metodologia para a gente trabalhar. Até como falar com a criança, com a pessoa com autismo. Não adianta você falar com uma pessoa com autismo do mesmo jeito que eu falo. Não tem como eu falar com a Cami igual eu falo com a Keiko, por exemplo. Né? A gente tem que mudar o estímulo. A gente tem a seletividade alimentar, alimentos. A cura do autismo nos Estados Unidos é muito voltada em cima, a cura, assim, a melhora, né? É em cima do alimento. A gente sabe que tem vários alimentos que prejudicam a pessoa com autismo. E falta esse conhecimento, que para mim são pequenas mudanças, Silvio, que daria pra gente fazer, né? Palestras em escolas, panfletos, coisas que a gente pudesse acolher essas mães Você melhores. falou em escola. A inclusão, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu já encontrei as duas opiniões. Vai encontrar a terceira. Vou encontrar a terceira agora. Muitas mães, muitos familiares brigam pela inclusão e é o que a lei prevê. A criança precisa ir à escola como todas as outras crianças, é o direito dela. Mas já vi também muitos profissionais dizerem que, dependendo do nível do autismo que aquela criança tem, a inclusão não é possível. Nós vimos até o ministro da Educação falar sobre isso. Eu quero pedir a sua opinião e antes disso, antes que eu esqueça, quero concordar com você que autismo fica adulto. Sim. Todo mundo pensa que autista é só criança. É comum as pessoas imaginarem que o autista é sempre uma criança. Mas a pessoa que tem autismo, ele é criança, ele é adolescente, ele é jovem, ele é adulto. Sim. Então, é preciso que existam políticas públicas, atendimentos para essa pessoa adulta. E isso justifica, uma vez que nós estávamos conversando, uma vez eu perguntei a uma mãe do que ela tinha medo, e me emocionei na época porque ouvi uma coisa assim, que eu nunca vou esquecer ela dizer, o medo que eu tenho é de morrer. Porque quando eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? E falei isso a você e você repetiu para mim aquilo que eu ouvi. Na escola,
Me fala a sua opinião. Você é pela inclusão ou você é por um atendimento em um centro? Então, eu falo assim, voltando à ideia de que a pessoa com autismo é uma pessoa, é um ser humano, é um cidadão normal, só tem um espectro, cada pessoa é diferente da outra. Vou falar o exemplo da Camê. A Camê não consegue ser incluída. Mas por que que a Camê não consegue ser incluída? Porque a Camê não teve o diagnóstico com a idade que deveria. A Camê não teve as terapias com a idade que deveria. Se eu colocar agora o filho de uma pessoa que eu conheço, que teve o diagnóstico com menos de 1 ano de idade e começou as terapias pequenininho, ele entrou na aula com primeira série, com acompanhamento, está se formando, estuda, foi educado. Então, essa questão, a gente não pode falar da escola sem falar da terapia. Não existe. Se você quer transformar seres humanos, pessoas, cidadãos com autismo dentro da educação, você tem que acolher ele antes. Você tem que acolher ele no diagnóstico. O diagnóstico, Com o laudo ou laudo não, até. né? Mas é na fase da primeira infância. Com 8 meses hoje você já tem É diagnóstico. fundamental. É fundamental. É fundamental. Porque tem aquele start. Eu falo, eu tenho 43 anos, vou fazer. Eu sempre confundo minha idade. Quando eu tinha 17 anos, 15 anos, eu aprendi inglês com uma facilidade incrível. Hoje, com 43, é Sim, mais isso difícil. é uma verdade, isso é uma verdade. Então, a mesma coisa é para a pessoa que aprende, se alfabetiza no tempo normal e no tempo depois. Por isso é fundamental esse Se diagnóstico, não laudo tiver o acolhimento terapêutico, nós vamos... Esse problema da escola acontece porque a gente não cuidou desse problema primeiro. Sim. Entendeu? O desenvolvimento dessa criança na primeira infância pode ser muito grande. Muito, gente. É primordial para uma pessoa com autismo no futuro ter uma vida saudável, o diagnóstico criança e ter as terapias criança, né? Começar as terapias. Eu falo, as pessoas com autismo, elas precisam primeiro de terapia. Então, elas precisam de fono, elas precisam de TO, elas precisam de ecoterapia, de psicomotricidade aquática, de psicopedagoga, para pegar e montar esse quebrinha-cabeça, sabe? Ó, Kiko, nós estamos caminhando para o final. Sim. Como eu disse para você, eu tenho falado com centenas, praticamente milhares, talvez mais já um milhar de pessoas que têm filhos ou netos autistas, que têm irmãos, enfim, de todas as idades. E o que eu tenho aprendido é que aquela pessoa se torna diferente. Você se tornou uma pessoa em função da sua filha, da Camê. Você já pensou, em determinado momento, como que você seria? Você já imaginou como é que eu seria sem a Camê? Você traçou em algum momento assim, porque você hoje, você se tornou uma altivista. E um tanque de guerra. É a sua pele hoje, né? É a sua vestimenta hoje. Você é 24 horas altivista. Sim. Né? Então, quando a Camê nasceu, a Kiko, que eu conheço, que eu estou vendo aqui, nasceu. Exatamente. Todo filho que nasce uma mãe, né? Não é? Então, como foi isso na sua cabeça? Eu estou dizendo isso para você falar. Às vezes, mães que têm como uma mensagem, como uma forma... Porque você, há 22 anos, passou por essa experiência. Sim. Eu posso te pedir uma permissão? 22 anos não, né? Quando teve o diagnóstico. Só posso te pedir uma permissão só para terminar de responder a questão da educação? A Camê, ela faz EJA aqui em Limeira hoje, né? Então, a política pública aí quer incluir a pessoa com autismo. Só que eles pegam a pessoa com autismo, eu falo, olha só, e querem colocar ela numa escola estadual à noite. Como que isso funciona? Você entendeu? Por isso que eu falo, o acolhimento da família, por isso que eu falo assim, o que você acha? As pessoas com autismo têm que estar na escola ou não tem que estar? Tem que estar a família no acolhimento da educação. Olha, por isso a clínica terapêutica, né? Ele é capaz de estudar, ele está apto a socializar. Vamos colocar ele na sala com o profissional para adaptar-se. Mas e os que não têm?
Então a política pública vai falar, não, mas é direito, então eu vou pegar você e vou jogar ali. Não é isso. Não é isso. Então, para mim, isso não é inclusão. Sabe? Para mim, é inclusão da educação, não. Para mim, isso não tem nada a ver com a inclusão ainda. Né? Eu falo Só no papel. Exatamente, para mim hoje é só no papel. E para as mães eu falo, eu não me imagino sem a Cami. Eu acho que eu seria uma pessoa péssima, para falar a verdade. Eu fui uma criança meio mimada, não vou mentir. Então eu falo, hoje eu vou falar eu e minhas filhas e meu marido. Nós não temos preconceito. Nós trabalhamos o julgamento a todo tempo para não julgar ninguém. Nós acolhemos pessoas, nós amamos o próximo sem olhar a quem. Eu sou uma pessoa hoje que eu tenho a empatia, eu consigo viver a empatia dentro de mim. E eu li esses TikTok da vida, né? Uma mulher falou assim, eu não acredito em quem é gratidão todo dia. Porque tem dia que a gente não é. Eu falo, eu não sou uma pessoa feliz e amorosa todo dia, mas eu sou gratidão todo dia. Eu sou grata todo dia por acordar. Eu sou grata todo dia por ter a Cami, por ter a Keiko, por ter a Kemi. Eu sou grata todo dia, porque não é qualquer um que tem a minha experiência, é a sua experiência de mãe de autista, né? De mãe de pessoa com autismo. Então pensa, né? Eu falo, o que a gente transforma a nossa família? Que você não transforme o mundo todo. Mas você tem ideia que tendo um filho com autismo, como o seu próximo filho, né, vai ser uma pessoa tão incrível, tão melhor, tão liberta de tanta coisa ruim que o mundo tem hoje? Então eu falo, esse já é o nosso, eu falo assim, já é o nosso plus de estar aqui na Terra trabalhando a amorosidade divina com essas pessoas. Muito obrigado, Kiko. Que a sua história seja, além da inspiração natural que seja também uma informação, né, para mães que têm um diagnóstico, mães jovens, pais, para que haja união da família. Eu aprendi muito com você agora. Uma das coisas que eu aprendi, anotei aqui, é que essa questão da união da família precisa unir. Precisa. Pai, mãe, irmãos, tios, a família precisa se unir. Vocês precisam contar para eles o que é o autismo, né? Porque o que eu vejo, Silvia, é assim, meu filho tem autismo, daí eu vou na festa da família, fico só um pouquinho, sabe? O que ele tem hoje? Ele não tá muito bem. Não, ele tem autismo, sabe? Olha, e quando a gente vinha aqui na festa, ele não gosta de comer isso, ele precisa disso, vocês podem me ajudar? Sabe? Não esconder isso. Porque quanto mais pessoas souberem, mais vai ser fácil deles circularem por aí. Kiko, você me lembrou de uma coisa, e eu não vou me lembrar o poeta que escreveu, imagino, não sei se ele é inglês ou americano, mas imagino que seja inglês, não vou lembrar o nome dele, mas a frase desse poema foi eternizada num livro do Ernest Hemingway, por quem os sinos dobram. Essa frase ela remonta a um poema que conta que em certo um vilarejo o sino batia sempre que alguém morria. E quando o sino batia, quando o sino dobrava, né? Os sinos dobram. Por quem os sinos dobravam era para lembrar a cada pessoa que cada pessoa, ela quando morre leva um pouco de nós ou deixa um pouco dela. Não estamos sozinhos numa ilha. Todos fazemos parte uns da vida dos outros. Sim. E a resposta para essa pergunta no livro, por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Pelas pessoas que estão ouvindo. Então, as pessoas são responsáveis umas pelas outras. Numa sociedade, não é possível que a gente imagine que a gente tem que cuidar só da vida da gente. Sim. Não é possível que a gente veja o que o outro vive e não tenha empatia por ele. Nós não somos assim. Nós vivemos em grupo. Então, essa experiência que você tem, primeiro que ela deveria ser reconhecida e levada a outras pessoas.
Segundo, que não fosse você uma mulher, uma mãe vencedora, uma mãe lutadora, vitoriosa como você precisaria de amparo. Uma mãe nessa situação, um pai, uma família nessa situação, o Estado tem o dever de amparar, de cuidar. Porque, afinal de contas, nós não estamos sozinhos e nós somos uns responsáveis pelos outros. Eu poderia ter mais qualidade de vida com a minha filha se eu não precisasse trabalhar tanto para gerar tanta renda para pagar as terapias dela. Começa por aí. Exatamente. Eu falo, né? Então, esse acolhimento que me falta. E Silvia, eu queria me colocar à disposição das mães, né? E de qualquer estabelecimento comercial, qualquer estabelecimento privado, qualquer estabelecimento público para receber minha palestra, que é gratuita. Tá ótimo. E com certeza muita gente vai querer saber como é que é e ter essa palestra sua, porque certamente vão aprender muito com você. Mas as mães mesmo, deixam o meu acolhimento mesmo. A gente, só finalizando aqui, tem uma mãe que entrou em contato comigo, ela mora numa cidade, num sítio. E ela me ligou, ela me mandou um WhatsApp, ela me achou no Instagram, ela entrou na bio e me chamou no WhatsApp. Ela falou pra mim que quando ela descobriu o filho dela com autismo, a cidade inteira riu e zombou dela. Ela é uma pessoa muito simples, mora numa cidade muito pequena. E aí ela foi se morar num sítio. E ela falou que ela não tem ninguém pra conversar. E quando ela viu o meu Instagram, e eu falo no Instagram, se você é mãe, se não tiver com quem conversar, liga pra mim que nós conversamos. Eu converso. Mas você sabe que muita gente, eu recebo muitas mensagens, muitas mesmo. E ela me ligou falando isso, eu fiquei impressionada. E eu recebo. Né? Escondeu o filho. Entendeu? Ela pegou o filho e foi lá pro meio do mato. Eu recebo mensagens, eu vou até tarde da noite vendo. Eu passo o fim de semana vendo. E muitas pessoas falam, que bom que eu tenho você para conversar. A gente precisa, né, de ter alguém. Então, é claro que eu sou muito pouco. Por isso que eu falo que nós temos que nos envolver com essas pessoas, com todo mundo, né? Aqui, muito obrigado, Deus abençoe. Gratidão. Mais uma vez, peço a você, compartilhe. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais vídeos. E até o próximo assunto, quem sabe, sobre autismo também, ou outros assuntos que sejam importantes para a nossa vida. Muito obrigado.